eu estou iniciando uma série de vídeos que eu quero fazer alguns comentários a respeito do que Deus tem feito na minha vida e através da minha vida. E com esse intuito de gravar esses vídeos é para deixar algumas coisas para os meus filhos, para os meus netos e quem sabe também os meus bisnetos. E eu quero iniciar esta fala dizendo que, como todo garoto, toda criança, ela tem as suas expectativas e às vezes até sonham com algumas coisas e começa a deslumbrar o seu futuro por alguma coisa. E eu fui uma dessas crianças que eu me vislumbrava por servir na igreja, no altar, em qualquer ponto, em qualquer local que fosse dentro da igreja, eu queria assumir o meu lugar, a minha posição. E eu tive uma infância bem difícil, como a maioria das crianças até hoje tem. E tipo assim, 60, 65 anos atrás, 70 anos atrás, e hoje eu já passei dos 70, eu fui um filho de muitos irmãos. E nessa nossa família havia um certo contraste, porque o meu avô materno, ele era protestante, chamado naquela época era de protestante, não é como se chama hoje, evangélico, crente, basicamente era chamado de protestante. E ele, muitas vezes ele ia para nossa casa, e ali na nossa casa, ele às vezes pousava por ali, ficava um dia ou dois, e ele levava consigo uma Bíblia grande de estudo, e ele lia aquela Bíblia para a gente, contava história para a gente, e fazia com que a gente prestasse atenção nele. E assim começou a dizer algumas coisas a respeito de Jesus, de salvação. E como nós tínhamos também um pai muito conservador, muito religioso. E meu pai, ele era extremamente criterioso com a sua religião, com a ideia de servo que ele tinha com ele, e ele era extremamente cauteloso com isso. Um homem muito sério, muito cuidadoso com a sua integridade, com o seu caráter, que nos educou dessa maneira. Ele nos ensinou dessa forma, formando nos 5 filhos e nas 5 filhas que ele teve, formando um caráter de homem, um caráter de cidadão, como ele gostaria que a gente fosse, e assim nós procuramos até hoje a viver aquilo. Os 5 irmãos todos vivos, as irmãs, infelizmente, só perdemos uma até hoje, que nós estamos em 2025, né? Então,
As outras 4 ainda estão vivas, algumas convertidas, outras não. Ainda em formação de conhecimento, de um caráter espiritual, mas tudo ao seu tempo. E com isto, nós tínhamos um contraste, porque o avô nos ensinava, nos apresentava Cristo como a única solução. Cristo, a única solução. E meu pai conservava a sua religiosidade, mas também conservador. Aquele tipo de homem que eu cresci, eu era muito próximo dele, muito próximo. Nas profissões que a gente desempenhava, eu cresci seguindo os passos dele, até profissionalmente falando. E ele procurava dar um bom exemplo no trabalho, dentro de casa, nas palavras, muito cauteloso, muito cuidadoso. Pra você ter uma ideia, eu cresci sempre mais próximo do meu pai e eu nunca presenciei o meu pai embriagado. Algumas vezes eu via ele assim, ele tomava aquele pouquinho de algum tipo de bebida, mas se oferecesse a segunda, ele falava, não, eu não quero, não quero, já estou satisfeito e tal, chega. E ele procurava manter o controle daquilo ali, principalmente na frente dos filhos. A gente recebia meu pai, muitas das vezes chegando da cidade, que ele ia cedo e sempre demorava, gostava muito de contar caso, bater papo. E ele então, ele gostava de andar em uns animais bons, umas mulas bonitas. E eu via ele chegando, a gente sempre esperava ele chegar, porque ele trazia sempre alguma coisinha pra gente. Criança de interior, morando no chamado roça, na zona rural, distante de tudo. E a gente sempre esperava ele chegar e trazia uma balinha, trazia a famosa rosca seca naquela época, que a gente comia aquilo com leite quente, era uma delícia. A gente sempre esperava ele trazer alguma coisa para reunir os filhos ali, e era aquela alegria. Mas com tudo isso, eu nunca vi o meu pai descer do seu animal, da sua cavalgadura, que fala, do seu cavalo, da sua mula lá. E eu nunca presenciei o meu pai embriagado, com palavra desconecta. Ele desarreava o animal, guardava as traias ali, tratava, soltava no pasto, vinha para dentro de casa e a gente batia papo até o sono chegar, ia dormir. E eu vi esse exemplo do meu pai, que foi muito importante na nossa formação. Mas uma das coisas que mais marcou a minha vida, a nossa vida, era a preocupação que ele tinha em formar em nós um caráter espiritual dentro do seu conhecimento, da sua forma de ver a igreja, a religião, os sacerdotes da época. E muitas vezes nós tínhamos um ritual que todo dezembro a família toda, os vizinhos, parentes, reunia na casa de um tio muito querido que nós tínhamos. Se não fosse mais vezes, mas pelo menos naquela época de Natal a gente ia para a casa dele. E aquilo ali era chamado de vigília. A gente passava a noite inteira. Eles passavam a noite inteira, os anciões, as mulheres,
a maioria das pessoas adultas que estavam ali passavam uma noite ali, rezando, cantando, falando algo a respeito da igreja, do amor de Cristo. Depois da meia-noite era uma ceia, num capricho tremendo que esse tio, todo ano ele fazia, investia. Era como se fosse uma promessa que ele fez. E ele vestia de Papai Noel, dava balinha para todo mundo, e a gente vivia aquela expectativa. Ninguém dormia, ninguém queria dormir antes da meia-noite para poder alcançar aquela hora que o Papai Noel aparecia, ele mesmo, o meu tio, vestia de Papai Noel e dava balinha, dava biscoito para a criançada, e era aquela maior festa. E no virar da noite, ele puxava uma cortina, abria uma cortina, e ali ele apresentava a manjedoura que era preparado todos os anos ali para a gente celebrar o nascimento de Cristo. Uma coisa tão tradicional, mas viva. A gente via aquilo ali como algo vivo, como algo real. E ali se fazia a prece, fazia todo aquele ritual que tinha que fazer. Com certeza era uma idolatria, a gente não entendia, mas nós éramos ensinados assim. E aquela manjedoura, e meu pai, muitas vezes, ele ia explicando, e eu, como muito curioso, eu perguntava: pai, quem é aquele santo, né? Aquele boneco que estava ali colocado, era chamado de santo. Ele falava: aquele ali é o São José, aquele ali é o São Pedro, aquele ali era coisa assim, coisa da época, com muito pouca sabedoria na questão da formação dos apóstolos, do discipulado de Cristo, mas ele apresentava ali. Na verdade, mais era Herode, era a vaquinha. O que mais era falado no momento era a questão do o menino Jesus na manjedoura, José e Maria, os animais ali, naquele formação de uma montagem, como se fosse um cenário, quer dizer, como se fosse um curralzinho, e ali o menino Jesus e os animais ali assistindo, como se diz, celebrando a chegada do Cristo. Aquilo para nós, para mim principalmente, aquilo era algo tremendo. Aquilo ali entrava na minha alma, aquilo ali entrava no meu coração, e eu fui ficando apaixonado pela história. Eu fui ficando apaixonado por aquilo ali. E aquilo ali, aí o resto do ano era aquela ansiedade para que chegasse o outro ano, que a gente pudesse reviver aquilo novamente, e assim eu fui crescendo. Naquelas cantorias, naquelas celebrações, nas festas de reis, e o janeiro já entrava naqueles rituais, mas sempre lembrando daquilo ali. E ele nos ensinava. E dentro das coisas que meu pai nos ensinava as rezas que eram feitas. Tirando a Santa Maria e a Ave Maria de lado, vamos deixar isso fora, ele fazia a oração do Pai Nosso. E todos os filhos tinham que rezar com ele. E com isso a gente aprendia, decorava as letras do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. E tinha uma mais próxima do Cristo, que a gente fazia, que ele chamava, era a oração do credo, que naquela época era chamado Crê em Deus Pai,
Hoje, quem Deus Pai para nós é um desconjuro, né? Uma coisa assustadora, crendo Deus Pai. Mas naquela época, para nós, era a reza do creio em Deus Pai. E era bem aproximadamente do evangelho que nós pregamos hoje. Entendeu? Só tem lá no meio da oração do credo, que tem uma frase lá que hoje, para mim não tem problema nenhum fazer ela, porque ela é muito normal, como crente, como um conhecedor da palavra, não tem problema nenhum. Só uma frase que diz assim: creio no poder do Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica. É lógico que isso aí entra um pouco do misticismo e aquela coisa de valorizar, né, os seus ideais. Mas na verdade, aquilo ali para nós era algo novo, tremendo. E ele ensinou tudo isso para nós. Os anos passaram e eu fui formando dentro de mim uma expectativa, um desejo de conhecer mais a respeito disso. E na verdade, eu fui me tornando um instrumento na mão de Deus, um instrumento na mão do Senhor. E eu quero contar isso para vocês, como começou tudo isso. Nos dons que hoje eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus, porque o Senhor me concedeu dons especiais. Como foi que começou tudo, é o que eu vou contar a partir do segundo episódio desse depoimento que eu quero continuar contando para você.